Qual a importância do líder não fazer pré-julgamentos? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje estou aqui em mais um vídeo da nossa série 75 lições de liderança de Jesus, falando sobre a 36ª lição, que é justamente não julgar. Esse trecho, essa lição, que na verdade se refere a algumas passagens que estão no Novo Testamento, traz aqui então uma lição muito importante para nós, porque o ser humano, seja por natureza, ele tem a tendência de fazer julgamentos a todo momento. Seja por conta das posições sociais, seja por conta dos méritos alcançados, pelos fracassos, erros que os outros cometem ao seu redor. E aí nessa lição, que está lá nos versículos dos capítulos de Mateus 7, de 1 a 5, Lucas capítulo 6, de 37 a 38, 41 a 42, e João 8, de 1 a 11, nos traz então uma lição valiosa que Jesus nos mostra para que a gente possa então se tornar um líder cada vez melhor. Eu vou ler esses dois trechos para vocês aqui de João e de Lucas, e não vou ler sobre Mateus, enfim, porque acaba sendo um pouco parecido. Mas lá em Lucas 6, no versículo 37, diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. E aí continua: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho e então verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Como eu falei lá em Lucas capítulo 6. Então, aqui Jesus nos mostra que de fato é importante a gente primeiro olhar para si. É muito fácil a gente julgar os outros, mas sem reparar nos nossos próprios erros, sem reparar nos nossos próprios problemas, nas nossas próprias falhas. E principalmente como líder, nós temos que ter essa percepção de que nós temos que ter esse olhar empático com relação às outras pessoas, saber de fato se colocar na nossa posição para que a gente possa então ajudar os outros que estão ao nosso redor. Como eu disse, a passagem que está lá em Mateus 7 é muito similar a essa de Lucas que a gente acabou de ler, porém nessa passagem aqui que a gente acabou de ler, Jesus ilustra um pouco mais de detalhe o porquê não se deve julgar o próximo, e acrescenta que um espírito doador e benevolente terá muitos maiores retornos, muitos maiores benefícios do que aquela pessoa que simplesmente gosta de julgar os outros. Eu vou ler também o trechinho que está lá em João, que começa assim no versículo 1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Então a gente percebe aqui como que Jesus aqui foi capaz de demonstrar essa capacidade de não julgar as pessoas, mas também fazer com que não somente nós, mas também as pessoas ao redor possam se enxergar antes de julgar. Como eu disse, é muito fácil a gente querer julgar sem olhar para dentro, sem olhar para nossas próprias falhas. Então, aqui em João, a gente vê que mesmo diante de uma falta grave e flagrante, Jesus então foi capaz de questionar se o que estavam julgando, aquelas pessoas que estavam julgando a mulher, eles realmente tinham capacidade de fazê-lo, uma vez que todos são passíveis a cometer falhas, se é que já não fizeram falhas antes daquilo que está sendo julgado naquele momento. Então essa capacidade de provocar tal reflexão se faz necessária ao líder, justamente para que as ideias sejam ouvidas e possam florescer no meio das pessoas, em que haja críticas prévias e infundadas, pessoas que de repente vão
por simplesmente dar uma ideia, vão ser rechaçadas, diminuídas. Isso não pode acontecer, né? Somente baseadas em um pré-julgamento feito de acordo com a falta de formação ou de experiência que a pessoa tem. Por exemplo, um profissional que seja júnior, de repente ele vai dar uma ideia dentro de um time e alguém ali mais sênior vai querer diminuí-lo justamente por ele não ter tanta experiência. Então, sendo assim, o líder ele precisa deixar claro que não se deve julgar os outros ou as suas ideias, principalmente sem antes ouvir e julgar a si mesmo, sem analisar a si mesmo, pois isso então vai fazer com que se olhe de uma forma melhor para as pessoas e mais abertas para as ideias que podem surgir no meio do nosso time. Então, que você tenha essa capacidade de ouvir sem julgar e provocar isso também no seu time, nas pessoas que estão ao seu redor. Se você gostou dessa lição, curta, compartilhe, ative o sininho, mande para alguém que precisa ouvir isso hoje, acompanhe a gente para que você possa, então, aprender outras lições de Jesus e conheça mais sobre o nosso livro 75 Lições de Liderança de Jesus, lá no nosso Instagram, @liderança de Jesus. Te espero na próxima, um grande abraço.